Olá, eu sou o professor Babá Robson Xangô e hoje nós vamos conversar um pouco sobre os atabaques. A presença dos atabaques dentro da cultura negra, ela é fundamental e ela vem de longa data. Bom, para a gente conversar um pouco sobre atabaque, vamos falar sobre isso desde o início. Não é de hoje que o atabaque ele é sempre trabalhado dentro dos itãs. Então, para a gente falar de itãs, a gente precisa voltar e pontuar algumas coisas. Dentro da cultura negra, que é uma cultura onde não se trabalha com material escrito, é sempre contado de geração para geração, o material que chega para a gente hoje de conhecimento é trabalhado agora de forma escrita, mas esse material, ele a princípio era trabalhado pelos griots, ou contadores de história. Desde o tempo de África, que se acostumou a trabalhar com as pessoas a importância, a relevância dos tambores, do atabaque, como ele é chamado no candomblé. Essa importância se deu porque nas casas de candomblé, nas comunidades terreiro, o atabaque ele é sempre referido como sendo o coração da casa. Nós sabemos que através do atabaque, é através dessa vibração sonora que nós começamos a estabelecer um contato com o sagrado. Bom, vamos falar um pouco sobre eles então. Nessa ideia de que o atabaque funciona como o coração da casa, porque é ele quem rege as batidas que vão nos guiar ao encontro do sagrado, vamos pontuar que cada um deles tem um nome. E eu preciso, antes de qualquer coisa, pontuar para vocês também o seguinte: são os atabaques que me trouxeram para o candomblé. Eu cheguei no candomblé ainda criança, cheguei no candomblé com 6 anos de idade. E desde então o atabaque, aquela vibração de ondas sonoras que tanto mexia com o meu metabolismo e fazia meu corpo balançar, era capaz de me expressar, era capaz de falar para mim e através do meu corpo sobre toda a minha ligação com esse legado histórico, com essa trajetória negra que eu ainda não tinha aprendido, mas que tanto significava para a minha vida. Bom, é necessário a gente dizer também que o candomblé, ele através do tambor aciona a dança. E a dança é o segundo estágio. Assim que o atabaque toca, a dança quem vai nos permitir ir além, transcender esse momento e esse estado de consciência que a gente está agora. Mas sobre a dança, essa é uma outra história, e isso fica para um outro momento. Hoje é dia de exaltarmos os atabaques, os tambores sagrados utilizados dentro do candomblé. Para começar, vamos apresentar as grandes estrelas dessa nossa conversa. As grandes estrelas são os atabaques, e cada um deles possui um nome. Eles são o Rum, o Rumpi e o Lé. O Rum é o maestro dessa orquestra. É ele quem faz as marcações mais importantes, é ele quem dá o som mais grave do toque que vai ser evocado. O Rumpi é o médium e é ele quem vai fazer o som médio dessa orquestra. E o Lé, essa variação também se deve à questão dos conhecimentos negros serem passados de forma oral. Então alguns vão dizer Rum, Rumpi e Lê, Rum, Rumpi e Lé. E ele é o que faz o som mais agudo dentro dessa orquestra.
A composição da orquestra não se dá somente pelos atabaques, ela também é acompanhada do apê, que é aquela maraca envolvida, maraca não, uma cabaça envolvida pela rede de miçangas, que ao chacoalhar dá o som que acompanha a orquestra, e também o agogô, que pode ser de duas bocas ou de uma só, e vai ser sempre marcado, sendo batido por um abinavi também. Dentro dessa composição aqui, a gente precisa entender o seguinte: todos esses instrumentos que compõem a orquestra do candomblé, eles tanto transitam no universo do sagrado quanto no universo do profano. Ou seja, quando os tambores, os atabaques, são trazidos para dentro de um ambiente de terreiro, para dentro de uma comunidade de terreiro, eles serão primeiro sacralizados. Ou seja, eles participam dos nossos rituais e atividades. O couro que é forrado nele, ele é couro de animais que são imolados dentro da nossa fé. E por esse motivo, os antigos nos ensinam que o couro que melhor serve aos atabaques é sempre o couro de bode ou de cabra. Porque ele, além de ser um couro resistente, ele é um couro que vai sempre se adaptando melhor à estrutura do atabaque, de acordo com a quantidade de batidas que ele vai receber. Enquanto outros são afinados ou passam por um processo de perda de qualidade, o couro de cabra, o couro de bode, ao contrário, ele vai ficando melhor, ele vai ficando cada vez mais assentado e produzindo uma melhor sonoridade na medida que as batidas vão acontecendo. E de acordo com o momento da festa que a gente está, as batidas se tornam mais fortes ou mais suaves também. Bom, eles fazem parte do grupo de instrumentos chamados de percussão ou membranofones, ou seja, instrumentos que são revestidos com partes de animais. Como eu disse agora há pouco, os atabaques são revestidos com a pele de animais. Dentro do candomblé, a gente trabalha muito forte o conceito de que não existe lixo. Dentro do candomblé, tudo pode ser utilizado. Todo material, ele é sempre cabível de uma destinação. Os animais que são imolados, por exemplo, além de alimentar a comunidade, além de nos conectar com o sagrado, essa pele também passa por uma utilidade muito importante, a de revestir os instrumentos que nós vamos utilizar para a hora do encontro com o sagrado. Bom, dentro dessa orquestra sem partitura, que é o candomblé, as pessoas que tocam os atabaques são os chamados ogãs. E a seguir é um pouco mais sobre eles que nós vamos conversar. O ogã que conduz o maior dos atabaques, que é o ele tem um nome. Em Queto ele é chamado Alabê. Em Angola ou em Congo ele é chamado de Chicarangoma. E dentro do universo Jeje ele é chamado de Runtó. Aqui cabe uma nota também. Dentro da composição de vivência do sagrado, como foi estipulada no Brasil, nós desenvolvemos o culto aos orixás e de uma forma que quem assume os atabaques são sempre homens. Então, da forma como é constituído, principalmente no candomblé Quetu, os atabaques são sempre ocupados pelos pai ogãs. Não há uma mãe ogã. Mas isso não representa o todo da vivência do sagrado, da vivência junto ao orixá do universo negro. Por exemplo, na região de Oxobô, nos cultos ao Oxum, existem alguns tambores que são tocados por mulheres. Em uma determinada região da Nigéria, onde o culto é exclusivo de Oiá,
Existem também tambores que podem ser tocados por homens ou por mulheres. A composição do candomblé no Brasil, ela passa pelos atabaques sendo ocupados por homens. Mas isso envolve um contexto histórico, envolve a forma como foi constituído, a manutenção do sagrado de legado de matriz africana no Brasil, certo? Bom, conversando um pouco mais sobre os atabaques, existem alguns pontos que nós podemos deixar aqui como se fossem fases. É quase que unânime quando a gente conversa com os ogãs, a fala deles de que o adaró, ou daró, ou apenas quebra-prato, é um dos toques mais complexos de se aprender, pela cadência que ele segue, pela quantidade de quebras. Eles costumam dizer que esse toque é muito repicado. O daró, que acompanha as músicas, as cantigas entoadas a oiá, ela é tida como um dos toques mais complexos. Os ogãs com quem nós conversamos, eles sempre dizem que quem aprendeu a tocar o daró, aprende a tocar qualquer um dos outros toques, por ele ser o mais elaborado, por ele ser o que pede maior capacidade de orquestrar a coordenação motora com as questões de sinapses da mente. Isso não quer dizer que os outros toques sejam simples. Todos eles passam por um processo onde ele pode ser mais simples ou mais elaborado. É o caso da avamunha, também chamado em algumas nações de ramunha. Ele é um toque muito específico e ele pede uma determinada velocidade na execução do toque, para que ele não se torne o adarrum, que é um outro toque muito utilizado nos cânticos para Ogum. Existem alguns toques que possuem mais de uma variação, é o caso do aguerê. O aguerê, ele tem uma versão que começa mais lenta, tanto que a palavra aguerê, em alguns universos negros, a gente vai encontrar essa tradução, aguerê ou agueré, como sendo a tradução para caminhar de forma lenta. E faz sentido, porque agueré é o principal dos toques entoados para Odé, Oxóssi, o senhor da caça, que é um caminhar com destreza, é um caminhar de forma peculiar e muito bem sequenciada, porque tem um objetivo final. Outros toques também são muito aprovados. Esses outros toques também passam por um processo lento para que seja aprendido. Alguns toques são tidos pelos ogãs como uma ótima forma de ir medindo o quanto ele está avançando ou não dentro do aprendizado sobre os toques de candomblé. Bom, um dos primeiros é a avamunha, porque ela tem uma velocidade específica para que ela não se transforme num outro toque, e aprender a administrar os aguidavis, que são aquelas baquetas com as quais são tocados o atabaque, é uma das primeiras lições que eles aprendem. Um outro toque que oferece bastante proximidade com a avamunha é o adarrum, e por esse motivo eles evitam exagerar a velocidade da avamunha para que se possa então não se transformar um toque, a avamunha, no outro, o adarrum. O agueré, também chamado agueré de Oxóssi. O agueré, ele tem mais de uma forma de ser tocado, e por esse motivo
Uma é mais simples, são batidas mais simples. A segunda tem uma quantidade maior de repiques. E essa forma como o agueré é tocado faz com que ele seja um pouco mais difícil de se aprender, porque são duas variações do mesmo toque. Agueré, que quer dizer caminhar lento, é um toque que faz todo sentido quando a gente lembra que ele é utilizado principalmente para os cânticos de Oxóssi, que é o deus da caça. O caminhar lento, o ser capaz de ser sorrateiro e às vezes mais ágil, faz muito sentido para o universo que é desenvolvido por um caçador. O daró, também chamado de adaró e em alguns lugares conhecido apenas como quebra-prato, é um dos toques mais elaborados que existe. Aliás, de 9 em cada 10 ogãs com quem a gente conversa, o que a gente escuta eles dizer é que o daró, o quebra-prato, é o toque mais elaborado, é o mais complicado de se aprender. Ele é o toque entoado ao olhar e ele apresenta uma quantidade de repiques que pede uma grande capacidade, uma grande coordenação motora para que ele seja executado. O próximo toque é o alujá. O alujá, ele, embora seja entendido como o toque que representa uma trovoada, ele anuncia a chegada de Xangô, o Obacozô, o grande rei do candomblé, mas ele tem uma sequência específica de desdobramentos e em muitos momentos o desenvolvimento do rum faz com que a gente tenha uma impressão de que o rumpi e o lé estão em desacordo, que eles desafinaram do rum, quando na verdade não. A gente observa depois, num outro momento, que através da dança, o que o rum está fazendo é marcar esse descompasso que a coreografia da dança vai tão bem deixar claro que está acontecendo no desenvolvimento daquela dança. Da família Fon, que é o segmento mais cultuado no Jeje, a gente traz também o Sató, que é um outro toque, o qual os ogãs sempre relatam uma maior quantidade de quebras e de complexidade na marcação do tempo. E isso pede com que eles façam também um período de treinamento intenso e quase que diário. Aliás, quando uma comunidade de terreiro está em atividade, esse treino ele é diário, ele é quase que ininterrupto para que ele possa ser aprendido. Ele é um toque muito utilizado nas cantigas de Oxumaré, nas cantigas de Euá, nas cantigas que vêm do lado do Jeje, e faz com que o Sató seja bastante utilizado e também bastante treinado até se chegar ao ponto que o Alabê, o maestro da nossa orquestra, declara como sendo um ponto ideal para se desenvolver o toque. Desde o ventre materno é o som uma das experiências mais fortes e mais intensas que a gente consegue viver. Existe entre os estudiosos quase que uma vertente que fala que a audição é um dos nossos sentidos mais relevantes, porque a audição permite que a gente passe por experiências que outros sentidos do corpo não vão conseguir alcançar se não houver a presença da audição. Por esse motivo, a participação do atabaque dentro dos momentos, sejam eles sacros ou apenas musicais da vivência negra, ele é fundamental,
toda a nossa trajetória, e agora eu vou trazer mais para dentro do universo do candomblé, ele é marcado por essa vibração sonora que o rufar do tambor é capaz de causar, não só impactando o nosso corpo, mas realmente alterando o nosso metabolismo. A suavidade com que um toque é desenvolvido, ou a força que o repique de um outro toque nos traz, ele gera uma sequência de sinapses, ele gera uma sensação corpórea que vai desencadear toda a nossa forma de se apresentar, de se expressar e de se colocar no mundo. Os atabaques constroem, junto com a parte da dança, um universo todo mágico e todo próprio, para que o candomblé seja entendido como uma escola, como uma forma de se fazer formação de pessoas. E isso acontece porque a forma como é desenvolvido o toque e as danças nos coloca numa realidade onde mostra pra gente que razão e corpo, que espírito e matéria não precisam passar por essa divisão, assim como a gente aprende no dia a dia aqui no Ocidente. Isso é uma herança que o Ocidente traz da forma como avalia a filosofia e a ciência, mas isso não participa da forma afrodescendente de se fazer conhecimento. Toda a nossa estrutura, por exemplo, agora há pouco eu conversei com vocês sobre a forma como o rum se desenvolve e em determinados momentos chega a aparecer um descompasso com os outros dois atabaques. Não é um descompasso, é apenas o rum deixando de combinar com o rumpi e o lé para fazer a marcação dos movimentos corpóreos que a dança está desenvolvendo. E o desenvolvimento dos atabaques, o desenvolvimento da dança, o desenvolvimento da consciência das pessoas que estão dançando e das pessoas que estão tocando, eles não precisam ser fragmentados, eles podem ser compreendidos como um todo. E é por esse motivo que a dança ela é desenvolvida de uma forma a se entender que não há erro, porque o compasso e o descompasso, assim como vida e morte, assim como alto e baixo, como dia e noite, ele faz parte do movimento de vida, do movimento natural das coisas. E isso nos coloca numa atmosfera super diferenciada e que chega a nos criar emoções inexplicavelmente fortes e inexplicavelmente ancestrais, porque isso nos coloca numa realidade de compreender que a gente não precisa dividir a vida em mocinhos e bandidos, em certos e errados, em bem e mal, positivo e negativo. Existem apenas os momentos de maior intensidade e de menor intensidade. Existem os momentos de se ajustar a este lado ou se ajustar a este lado. Existe uma forma de se apresentar e não necessariamente um julgamento sobre aquela forma de se apresentar. E tudo isso faz parte do que a gente chama de desenvolvimento do candomblé. Uma das nossas matriarcas, que é a mãe Estela de Oxóssi, costumava dizer: só se aprende a viver vivendo. Os pais ogãs adaptam isso e costumam dizer que só se aprende a tocar tocando. As egomes, as grandes mães, as senhoras do barracão, nos ensinam que só se aprende a dançar dançando. O alojá, a representação de uma trovoada, é um dos toques que mais me bate forte, porque é o toque entoado para Xangô, a divindade que rege a minha vida.
mas eu preciso confessar a vocês, é no daró, é no desenvolvimento do quebra-prato, bem repicado, com aquela cadência bonita, é no desenvolvimento do daró, aonde a minha emoção mais forte vem. A minha mãe de santo, Mãe Joésia de Oiá, a minha mãe carnal, Mãe Augusta de Oiá, são aquilo que eu trago de mais rico e de mais forte na minha existência. E cada vez que eu vejo o desenvolvimento de um daró, cada vez que eu vejo aquele início, aquele gingado e o desenvolvimento bonito e forte e rápido de um bom quebra-prato, é ali aonde eu me sinto de volta aos 6 anos de idade, a primeira vez que eu vi o rosto do sagrado, e ele era uma mulher